Lucas capítulo 24, nós leremos do versículo 13 até o 36. Também está sendo projetado aí para quem quiser acompanhar o texto, também na projeção. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperássemos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez eles menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, os lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Amém, irmãos? Nós estamos diante de um relato único. Somente em Lucas nós encontramos esse relato. E o intuito de Lucas é juntar o máximo de testemunhas oculares possíveis no seu livro, visto que ele estava escrevendo para os gregos, e os gregos davam muita importância na testemunha ocular. A testemunha ocular era uma matéria de confiabilidade nos ditos. E até hoje é assim. Para os advogados aqui presentes, as testemunhas oculares se tornam importantes peças nos tribunais. E o intuito de Lucas era relatar o máximo dessas testemunhas. E é interessante, irmãos, que essa cidade chamada Emaús, ela não foi em nenhum momento mencionado na Bíblia, nos evangelhos, em nenhum outro local. Somente aqui nós estamos vendo essa cidade sendo relatada. E no decorrer da história cristã, tinha-se uma ideia de onde ficava essa cidade, só que no final do século XIX descobriram que ela, na verdade, ficava em outro local. E ela existe até hoje, só que com outro nome. Hoje ela chama Abu Ghost. Se você entrar lá depois no Google Maps, você pode ver essa cidade lá em Israel. Porém, é uma cidade com predominância árabe, muçulmanos.
Essa cidade, irmãos, ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, cerca de 3 a 4 horas caminhando. Então, era ali uma caminhada bem longa. E é interessante, irmãos, que em Jerusalém, aonde aconteceu ali a famosa Semana Santa, né, os acontecimentos da Páscoa, estava acontecendo então ali, como já falado, a Páscoa, e a Páscoa ela era uma festa de peregrinação, ou seja, as pessoas das cidades vizinhas e até mesmo cidades bem longe de Israel vinham para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Os estudiosos falam que Jerusalém triplicava de população nessa época. Para quem já passou aí o Carnaval, o Ano Novo, nas cidades litorâneas, sabe muito bem o que é uma cidade superpopulosa devido a um evento, né? E no decorrer desse motivo de Jerusalém estar bem povoada, os governantes ficavam muito preocupados, porque Israel era uma nação que estava sob domínio romano. E quando você tem uma aglomeração de pessoas, isso se torna muito propício para acontecer rebeliões. Talvez você já ouviu falar na famosa Fortaleza Antônia, que foi uma base militar romana criada, construída ao lado do templo, para que, se acontecesse uma rebelião ali em Jerusalém, os romanos pudessem controlar rapidamente. Sabendo disso, você vai começar a entender que aconteceu o famoso jogo de empurra entre Pilatos e Herodes, ali ficava um jogando ali Jesus para ser condenado por outro. E até que no final Pilatos cede à pressão da população de Israel e crucifica Jesus para evitar uma rebelião ali que não seria muito bem visto no seu governo. E aí, irmãos, nós temos a sexta, que Jesus é morto, crucificado e sepultado. Depois da sexta vem o famoso sábado silencioso. Era Shabá, não podia acontecer nada, né? E nós temos o domingo. No domingo, as pessoas retornavam para as suas cidades, começavam a partir ali para as suas cidades. Então, como toda volta para casa de aquele feriado, as estradas também ficavam super aglomeradas, né? Eram os engarrafamentos. Só que naquela época não existia carro, era pé, né? Cavalo, carruagem. Então era muito comum os judeus irem conversando com os peregrinos que ali estavam em Jerusalém. E é interessante que é exatamente numa volta para casa, só que não em motivo da festa da Páscoa, aqueles dois discípulos estavam voltando para casa. E nós veremos aqui que Jesus encontra esses dois discípulos, mencionados aqui por Lucas, só que os olhos dele foram impedidos de reconhecer Jesus fisicamente. Então, quando eles viram Jesus, eles não o reconheceram. E Jesus começa a notar que aqueles discípulos não estavam como eles deveriam estar. Eles estavam tristes, desanimados, desesperançados, voltando para casa exatamente com um semblante muito abaixo do que aquilo que deveriam estar. E começa-se o diálogo entre Jesus e seus discípulos, que iria impactá-los profundamente. E veremos a partir de agora, irmãos, 4 ações da ressurreição de Cristo que operaram ali na vida daqueles discípulos. A primeira delas, irmãos, é que a ressurreição de Cristo, ela ajusta a compreensão sobre quem ele é. Muitas das vezes nós podemos ter conceitos errados sobre Cristo. Olha aí o versículo 19, olha a forma que eles conceituam Jesus para o próprio Jesus, né, na conversa. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Bem diferente da famosa confissão petrina, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, é interessante que essas formas de conceituar Jesus, muitas das vezes vêm da nossa tentativa de conformar Jesus de acordo com as nossas vontades.
Talvez vocês já viram isso acontecer. Em épocas como essa, algumas pessoas aproveitam de Jesus para conceituar eles, encaixar eles em alguma situação. Talvez você já ouviu falar que Jesus era socialista, que Jesus era um revolucionário, ou que Jesus era um conservador. Talvez você já ouviu falar muitas formas de conceituar Jesus. A única forma de descobrirmos quem é Jesus é pela Bíblia. É somente através da palavra que nós temos os conceitos concretos sobre quem de fato é Cristo. E a Bíblia revela para a gente que Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa tentativa de moldar um Jesus de acordo com a nossa vontade é um desvio muito sério, porque isso ocasiona que a gente cria um falso Cristo na nossa mente, e um falso Cristo é um falso Deus. E a gente se torna um idólatra adorando um falso Deus, um Cristo moldado de acordo com as nossas vontades. Sério, né? Parece tão uma coisa insignificante, mas olha o quão perigoso é. E Jesus, irmãos, ele faz questão de mostrar para aqueles discípulos quem ele é. Só que ele vai nas Escrituras. A Bíblia relata que ele, de Moisés, ou seja, do Pentateuco, até os profetas, ele vai mostrando o que as Escrituras falavam sobre o Messias e como essas profecias se cumpriram nele. Sabe, irmãos, é somente através das Escrituras que nós conseguimos ter o conceito de Jesus. Todas as vezes que o homem tentou conceituar Jesus por outras formas, nasceram as piores heresias que já existiram. Por exemplo, no primeiro século, ainda com os apóstolos vivos, algumas pessoas tentaram conceituar Jesus através da filosofia grega, do famoso dualismo grego, e aí nasce o gnosticismo, uma das piores heresias já combatida pelos apóstolos. O livro de Colossenses é todo escrito para combater essa heresia. Também Lutero defendia que o Evangelho de João também foi escrito para combater essa heresia. Um exemplo mais recente, quando as pessoas tentaram conceituar Jesus através da ciência, nasce o que nós conhecemos como deísmo, que originaria a famosa teologia liberal, também uma das piores heresias do nosso tempo. E é interessante, irmãos, porque há 2, 3 anos atrás, um dos representantes da teologia liberal foi no programa da Fátima Bernardes, em horário nobre, falar que Jesus havia ressuscitado somente na mente dos discípulos. Olha só que perigoso. E eu tenho a certeza que muitos de vocês nem ficaram sabendo disso, né? Porque a gente estava preocupado com outras coisas na época, né? Era mais preocupado para a gente discutir qual presidente queria subir ao poder do que defender a ressurreição de Cristo. Todas as vezes, irmãos, que pessoas tentaram conceituar Jesus fora das Escrituras, nasce um desvio seríssimo para a sua igreja. Por isso que nós não temos autoridade. A igreja não tem autoridade de reconceituar Jesus. Já está revelado e ele está aqui nas Escrituras. E é interessante que quando Jesus ele vai expondo a palavra, os discípulos depois testemunham quando os olhos deles são abertos, porque a ressurreição de Cristo é que vai dar legitimidade para que Jesus tinha exposto para eles. Porque até ali os corações queimavam, mas eles ainda não entenderam. E quando eles enxergam Cristo, peraí, de fato, ele ressuscitou. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe por quê, irmãos? Porque a ressurreição, de fato, ela ajusta a compreensão sobre quem Cristo é. Somente em Jesus, irmãos, nós temos essa compreensão. Além disso, a ressurreição de Cristo, ela também reorienta propósitos. É interessante quando você olha para a Bíblia e você percebe a relação entre o Rabi
e o aluno, entre o mestre e o seu aluno, era uma relação muito intensa. Era uma relação onde o aluno ele incorporava para si toda a vida do seu mestre. Os seus propósitos eram os propósitos do mestre. A sua vida passava a ser para ele. Por isso que as pessoas geralmente seguiam. E isso não era somente ali os alunos e mestres da Bíblia. Talvez você já ouviu falar de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. Sócrates era o rabi, Platão foi aluno de Sócrates e Aristóteles foi aluno de Platão, um dando sequência, apesar de ter pensamentos diferentes, um dando sequência à filosofia do outro. Talvez você ouviu falar de Moisés e Josué, de Elias e de Eliseu, e de tantos outros formas de discipulado. Só que é interessante que Jesus torna isso muito mais intenso. Essa relação entre o mestre e aluno se torna muito mais intenso em Jesus quando ele vai falar para os seus discípulos o custo do discipulado. Ele fala assim: se vocês querem ser os meus discípulos, vocês precisam abandonar o pai, abandonar a mãe, renunciar à sua vida, tomar a sua cruz e me seguir. Ela foi majoritária por Cristo. Cristo torna isso muito mais intenso com seus discípulos. Então você vai entender como que os discípulos ficaram quando Jesus havia sido crucificado. Porque vocês perceberam que os conceitos ainda não estavam bem estabelecidos na cabeça dos discípulos. E aí você vê o seu mestre sendo morto repentinamente e sem eles estarem preparados, sem eles se sentirem preparados para prosseguir, para dar continuidade aos ensinamentos do seu mestre. O propósito que eles tinham incorporado parece haver se perdido. O que eu irei fazer? A gente vê isso, por exemplo, lá em João, quando fala que os discípulos, após a morte de Jesus, resolvem voltar a pescar. Porque ele fala: olha, os propósitos se perderam, eu não sei mais o que fazer a partir daqui, deixa eu voltar para a minha vida. E era isso que estava acontecendo aqui com esses dois discípulos a caminho de Emaús. Era a cidade natal deles, eles estavam voltando com um projeto fracassado. Para eles, o cristianismo havia fracassado ali na morte de Jesus e voltando para a cidade deles, para viver a vida deles. Emaús significa exatamente isso, para que eles voltassem para viver a vida deles, voltassem aos propósitos antigos dos seus caminhos. Eu não sei aqui quantos de vocês já passaram pela triste situação de um projeto fracassado. Uma empresa que você abre e não vai para frente, um projeto que você começa e não vai para frente, um grupo pequeno que você começa e daqui a um mês tem que parar porque não tem pessoas. É muito triste, mas a pior coisa que tem é você ter que voltar e contar isso para as pessoas quando elas perguntam. E é por isso que esses discípulos estavam andando tristes a caminho de Emaús, porque para eles, seus propósitos haviam perdido. Para eles estavam voltando para viver as suas vidas. Só que é interessante que quando os olhos deles são abertos, para eles verem quem estava na frente deles, o versículo 33 vai dar o resultado da ressurreição de Cristo. Olha só, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Se você tem aí uma Bíblia de outra versão que não seja Ara, você vai ver que todas essa forma aí é imediatamente, repetidamente. E a intenção de Lucas aqui é mostrar que eles estavam comendo, e quando eles veem Cristo, eles largam tudo e voltam para Jerusalém. Já viu quando bate o ponto lá do seu serviço, você sai igual um tiro? É mais ou menos parecido com isso. Eles voltam para Jerusalém para cumprir o seu propósito. Porque, irmãos, a ressurreição de Jesus, ela reorienta propósito.
E muitas das vezes nós trilhamos as nossas próprias Emaús, rumos às nossas próprias Emaús, caminhamos rumo a um caminho sem propósito no cristianismo, caminhamos rumo a um caminho de egocentrismo, vivemos a nossa própria vida, queremos viver os nossos próprios propósitos. Às vezes pode até ser ocasionado por uma desesperança, por um conceito errado acerca de Jesus. Muitas das vezes nós trilhamos esses caminhos, mas louvado seja o nosso Senhor, que Ele nos encontra nesses caminhos e nos reorienta, porque a ressurreição de Jesus, ela reorienta propósitos e faz com que tornamos e voltamos para Jerusalém. Esses discípulos, irmãos, vão se tornar duas importantes testemunhas oculares. E eles são citados, não em forma nominal, mas citados mais de forma geral. Vocês vão ver, irmãos, que a partir de agora eu vou falar um pouquinho também, vou citar alguns textos lá de 1 Coríntios capítulo 15, porque é um texto que Paulo discorre sobre a ressurreição de Cristo para Coríntios, e Paulo ele inicia o texto falando exatamente isso. Olha, ele foi visto por Pedro, por mais de 500 testemunhas, pelos apóstolos, então ele levanta ali todas as testemunhas que tinham visto a ressurreição de Cristo. O terceiro ponto, irmãos, é que a ressurreição de Cristo, ela restaura as esperanças. Ela ajusta os conceitos, reorienta propósitos e restaura as nossas esperanças perdidas. A pergunta que eu faço para você é: o que temos esperado de Cristo? Se nós formos fazermos um censo aqui, passasse aí para vocês aí uma folha e uma caneta, qual é a sua esperança em Cristo? O que você tem esperado nele? Da mesma forma que os conceitos de Cristo podem estar equivocados, as esperanças também podem estarem equivocadas. Olha a esperança desses discípulos no versículo 21. Ora, nós esperássemos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. E talvez vocês já ouviram falar muito nisso, que os judeus e até mesmo os discípulos esperavam que o Messias livrasse eles da opressão romana. Seria um militar forte como Davi, tiraria eles ali da opressão. Tinha um outro problema, que os romanos cobravam altas taxas de imposto. Então isso tornava a vida de um judeu muito difícil. Então eles esperavam, de fato, que o Messias fosse redimir, resgatar Israel ali da opressão humana. Só que Jesus, por diversas vezes, mostrou quem ele era de fato e o que ele veio fazer. E Jesus nunca menciona isso. Ele nunca mencionou que ele livraria Israel das mãos romanas. Pelo contrário, quando perguntaram para ele se era lícito dar imposto, ele fala: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A tristeza, irmãos, e o desânimo dos discípulos eram frutos da desesperança deles. Olha, Jesus não cumpriu as minhas expectativas. Jesus não redimiu ali o povo de Israel. É interessante que lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, Paulo falando exatamente sobre a ressurreição, ele fala assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão, ou, em outras traduções, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que Paulo fala. Se você respondeu lá o censo do início aqui do ponto com coisas somente dessa vida, nós somos dignos de compaixão. Porque a esperança que Cristo nos concede é uma esperança que transcende as coisas passageiras e efêmeras atuais. Não que não seja lícito a gente ter esperança em Cristo aqui ainda, mas ele fala: se é somente nessas coisas que você coloca a sua esperança, nós somos dignos de compaixão. Pedro vai falar lá na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 3 e 4,
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, reservada nos céus para vós outros. Sabe por quê, irmãos? Porque assim como Jesus venceu a morte, ele também nos dá a vitória sobre a morte. Ele também nos concede essa honra de que algum dia nós venceremos a morte e viveremos eternamente com ele. Apocalipse mostra isso, novos céus e nova terra preparado para todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus. E é interessante que Paulo, discorrendo sobre isso, no final lá do capítulo 15, ele parece dar um brado como de um torcedor no estádio gritando para o time rival. Ele fala assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque Cristo, ele nos concede uma esperança viva e a ressurreição de Cristo restaura as nossas esperanças. E por último, irmãos, a ressurreição de Cristo, ela ajusta os conceitos sobre ele, reorienta propósitos, restaura esperanças e resolve o maior problema do homem. E aí, novamente, a pergunta: qual é o maior problema do homem? Talvez você vai falar pecado, morte, dor, angústias, doença. Sei lá, você poderia citar um monte deles. Mas o maior problema do homem foi uma situação que ele se meteu. O maior problema do homem é ele estar debaixo da ira santa de Deus. Que situação difícil que o homem se encontra. Paulo vai falar lá em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus e nas suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Inimigos, separados de Deus. Que situação que o homem se meteu. Que situação que o homem atraiu. Só que aí no versículo 36 nós temos algo maravilhoso. Talvez possa passar desapercebido. Jesus agora, ele se apresenta no meio dos seus discípulos, homens que haviam o negado, que haviam o abandonado, que não fizeram nada para merecer o que estava acontecendo. E o próprio Deus se apresenta para eles e diz: paz seja convosco. O próprio Deus, ele vai lá e estende a bandeira branca entre o homem e Deus. O próprio Deus faz isso. Jesus, irmãos, ele foi o intermediário, o conciliador, o testificador dessa reconciliação. Essa reconciliação que nos permite ter vida, que resolve o maior problema do homem. Paulo, ele vai discorrer isso em todo o livro de Romanos, mas é interessante que no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3 ele fala assim, todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus, nós éramos inimigos, Israel também está da mesma forma que os gentios, todo mundo está como inimigo de Deus. E aí no capítulo 4 ele fala assim, mas tem um porém. Existe uma forma de nós encontrarmos paz com Deus, e ela é por meio da justificação em Cristo Jesus. E aí ele evoca lá o exemplo de Abraão e de Davi, e aí o capítulo 5 ele inicia de forma tranquilizadora para o homem. Agora, pois, o homem tem paz com Deus. E no versículo 10, ele ainda vai dar um abrilhantamento a esse texto. Se quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora temos sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A ressurreição de Cristo, ela resolve o problema da ira de Deus e nos faz ter paz com Deus, reconcilia aquilo que havia se perdido, aquela separação que o homem conseguiu lá no Éden,
agora é concretizada em reconciliação entre o homem e Deus. E talvez você vai ver isso, ou melhor, você vai ver a concretização desses fatos em outro relato de Lucas, lá no capítulo 2 de Atos, quando Pedro prega o evangelho e o Espírito Santo desce sobre o povo ali, concretizando a união entre Deus e o homem, entre o homem e o Espírito de Deus. E essa união, ela é tão forte que Paulo ainda vai falar em Romanos que ninguém é capaz de separar. Nada pode separar. Nenhuma condenação há agora. Que maravilha, né, irmãos, a ressurreição de Cristo. Quão forte foi esse evento. Esse evento, ele não pode ser somente lembrado nos domingos pascuais, não. Ele deve ser lembrado todos os dias das nossas vidas. A ressurreição de Cristo é algo que deve ser falado. A morte e a ressurreição de Cristo é algo que deve ser anunciado pela sua igreja em todos os dias das nossas vidas. Irmãos, para nós finalizarmos, pode ser que, assim como aqueles discípulos, aqui haja pessoas se sentindo tristes, desanimadas e desesperançados, navegando por uma vida sem direção. Talvez você esteja há muito tempo percorrendo o caminho de Emaús, um caminho sem propósito. E eu não sei o que colocou você nesse caminho, não sei o que causou essa sensação em você de desesperança ou desânimo. Mas eu tenho uma boa notícia hoje para você. Assim como Jesus foi ao encontro daqueles discípulos para restaurá-los, Ele está aqui hoje para reorientar vidas através da consciência de que Ele vive, através da consciência da sua ressurreição. E esta manhã ainda se torna ainda muito mais especial, porque daqui a pouco nós participaremos do mesmo evento que fez com que aqueles discípulos abrissem os olhos do partir do pão. E a minha oração essa manhã para você é que os seus olhos sejam abertos e que a ressurreição de Cristo ajuste os seus conceitos sobre Ele, reoriente o seu propósito, restaure as suas esperanças e conceda plena segurança em Deus em suas vidas. Amém.